obrigada. O meu nome é Marta Cássio, sou estudante de doutoramento da Universidade de East Anglia, em Inglaterra, e hoje venho-vos falar da migração de cegonhas brancas, portanto um tema bastante diferente do que acabámos de ouvir agora, e como é que as condições meteorológicas influenciam a performance de migração de adultos e juvenis de cegonha branca. As aves e os animais em geral migram em resposta a condições, a alterações no ambiente e a alterações, nomeadamente, a nível do clima, que influenciam a abundância de alimento. Por exemplo, se pensarmos em aves no norte da Europa, que se alimentam de insetos, no inverno esses insetos não estão disponíveis, não existem, está demasiado frio e têm de se movimentar para sul, onde as condições ambientais são mais favoráveis. Mas as condições climatéricas ou meteorológicas influenciam não só se as aves migram ou não, mas também o timing da migração, a direção do movimento, a duração da migração e também a sobrevivência. E aqui um exemplo de Yellow Warblers nos Estados Unidos, em que as condições de ventos que estes passarinhos estão expostos durante a migração, quando apanham ventos que são menos favoráveis, a sobrevivência anual desses indivíduos é menor, e não só isso, a diferença entre juvenis e adultos é bastante marcada. Portanto, se os juvenis apanham condições, para as mesmas condições climatéricas ou meteorológicas, a sobrevivência dos juvenis é inferior. E nós vamos então, estamos a trabalhar com as cegonhas brancas e estamos a tentar perceber como é que as condições meteorológicas que os indivíduos experienciam durante a migração influenciam a performance da migração e os adultos e os juvenis diferencialmente. E porquê as cegonhas brancas? Esta é uma espécie particularmente interessante que era totalmente migradora até décadas bastante recentes e agora é um migrador parcial. Isto significa que alguns indivíduos da população ainda migram, ainda fazem as suas migrações desde a Europa até a África subsaariana, e outros indivíduos são residentes. E o caso de Portugal é um caso bastante extremo, em que se pensarmos que até aos anos 80, 70, 80 não tínhamos nenhum indivíduo ou muito poucos indivíduos residentes em Portugal, este ano, em 2020, contámos mais de 19 mil cegonhas residentes em Portugal. Portanto, está a haver uma alteração do comportamento migrador muito extrema e muito rápida no tempo. E, para além disso, é uma espécie que vive muitos anos, o máximo que foi contabilizado até agora 39 anos no selvagem, portanto, pode potencialmente adaptar o seu comportamento migrador às alterações no ambiente, o que a torna uma espécie extremamente interessante. Hoje, o que vos venho falar, vamos identificar primeiro quais as estratégias migradoras dos adultos e dos juvenis de cegonha branca em Portugal, ver se há segregação temporal e espacial durante a migração de outono, portanto, se os indivíduos migram todos juntos ou se juvenis e adultos migram em tempos diferentes ou por corredores migratórios diferentes. Ver se há diferenças na performance de migração entre os dois grupos etários e também como é que as condições meteorológicas influenciam então a performance dos adultos e dos juvenis. E para respondermos a estas perguntas, entre 2016 e 2019 colocámos GPS nas cegonhas, em 67 adultos e 90 juvenis de primeiro ano, e conseguimos então identificar várias estratégias migradoras. Nesta tabela que vos mostro, temos várias idades, os juvenis de primeiro ano, segundo, terceiro ano, portanto são as aves que vão envelhecendo, e os adultos reprodutores. As cegonhas começam a criar entre os 3 e 4 anos de idade, portanto, a partir do terceiro ano, são considerados adultos. E identificamos três estratégias migradoras, começando aqui com os residentes. Aqui no mapa ao lado são aves que não saem da Península Ibérica o ano todo, já não fazem qualquer tipo de migração. Temos os migradores de curta distância, que são migradores que vão até Marrocos, ficam em Marrocos durante o inverno e depois migram de volta para a Península Ibérica. E, por último, os migradores de longa distância, que passam o deserto do Saara e que voltam na primavera seguinte. E quando vemos as estratégias dos diferentes grupos etários, vemos que no primeiro ano todos os juvenis que nós marcámos migraram, a maioria migradores de longa distância, mas os adultos, a grande maioria, são residentes. Portanto, parece haver uma alteração do comportamento migrador ao longo da idade.
Para além disso, vemos que a época de migração dos juvenis e dos adultos é bastante longa, desde julho até setembro, e os juvenis e os adultos migram todos na mesma altura e pelos mesmos corredores migratórios. Portanto, não há segregação temporal ou espacial entre adultos e juvenis, que faz sentido porque são migradores sociais. Os juvenis têm de migrar com os adultos para saber para onde é que vão. Portanto, migram todos juntos pelos mesmos corredores, mas os adultos demoram em média 16 dias a chegar às zonas de invernada e os juvenis demoram um bocadinho mais, demoram em média 18 dias. E aqui é que começam a ver as diferenças na performance da migração. Então nós colocamos várias hipóteses de porque é que os juvenis demoram mais tempo a chegar até a África subsaariana. E a primeira hipótese que colocamos é: será que os juvenis passam menos tempo do dia a voar, portanto voam menos horas por dia, demoram mais tempo? E quando comparamos adultos e juvenis, parece que não, passam aproximadamente o mesmo tempo por dia a voar. Será então que os juvenis vão de forma mais lenta? Nós com o GPS conseguimos quantificar a velocidade de voo? E a resposta também é não, vão mais ou menos à mesma velocidade. Então, será que os juvenis são menos eficientes? Nós quantificamos aqui a eficiência como uma métrica de direção do voo, portanto, uma ave que voa de forma mais direta tem um índice mais perto de 1, esse Straightness Index que vamos ver no gráfico a seguir. Uma ave que voa de forma mais tortuosa é menos eficiente e é mais próximo de zero. E aqui já começamos a ver diferenças entre os adultos e os juvenis. Portanto, os juvenis voam de forma menos direta do que os adultos, portanto, menos eficientes a voar. E será que isso faz com que eles voem menos quilómetros por dia e por isso também demoram mais tempo a lá chegar? E a resposta também é sim. Quando pegamos neste daily displacement, que é o número de quilómetros que as cegonhas fazem por dia, os adultos percorrem mais quilómetros durante a migração, num dia de migração, do que os juvenis. E será que estas diferenças, então, tanto na tortuosidade como no daily displacement, será que podem ser explicadas pelas as condições meteorológicas que as cegonhas apanham durante a migração? E para testar esta hipótese, nós extraímos informação da temperatura e da direção e da velocidade do vento a que as cegonhas estão expostas na sua migração e comparando a temperatura com o daily displacement, portanto o número de quilómetros que as cegonhas fazem por dia, vemos que, como seria expectável, em dias mais quentes as cegonhas percorrem mais quilómetros. As cegonhas são aves planadoras, portanto precisam das correntes térmicas que se formam em dias quentes para voarem e voarem de forma mais eficiente, e isto vê-se de forma muito clara. Quando comparamos com as velocidades dos ventos, também há uma relação positiva, portanto, em dias com ventos mais fortes, as cegonhas percorrem mais quilómetros por dia na sua migração outonal. E, por último, o wind assistance, que é se o vento está a soprar na direção da ave ou na direção oposta, e aqui temos os tailwinds e os headwinds, portanto, tailwinds é se o vento está a soprar na mesma direção da ave, headwinds é se está a soprar na direção oposta, e as cegonhas aproveitam os ventos quando estão na mesma direção para migrar mais quilómetros por dia. Portanto, quando os ventos estão bons, percorrem mais quilómetros, quando estão menos bons, menos quilómetros. E então a resposta é que sim, as condições meteorológicas que as cegonhas experienciam durante a sua migração influenciam a sua performance, e se olharmos para estes três gráficos, vemos que os adultos, a reta dos adultos, portanto a reta verde, está sempre acima dos juvenis, o que nos diz que para as mesmas condições meteorológicas os adultos conseguem percorrer mais quilómetros do que os juvenis por dia. E diz-nos que são então mais eficientes e tiram melhor partido das boas condições meteorológicas para migrar. Pensando então que os juvenis do primeiro ano são todos migradores e os adultos são todos residentes, e que há uma diferença de performance na migração consoante as condições meteorológicas, a próxima pergunta, e é o que nós vamos responder agora, é: será que então as condições que uma cegonha experiencia durante um ano determina a estratégia migradora do ano seguinte? Portanto, será que os juvenis que são mais eficientes na migração são os que continuam a migrar ano após ano, e os juvenis que são menos eficientes então tornam-se residentes nos anos seguintes? Isto é o que nós estamos neste momento a trabalhar, e não vos vou responder esta pergunta hoje, mas quem sabe talvez no próximo ano.
E é isso, queria agradecer aos financiadores deste projeto e à equipa que trabalha com as cegonhas, é uma equipa muito grande, e também vos queria agradecer a vocês por ouvir e pela atenção na apresentação. Muito obrigada.